Os temíveis, os assustadores, os prováveis causadores de muitos traumas de infância, junto com o Chernabog. Eles que estão entre os servos mais terríveis e perigosos que se juntaram ao Senhor do Escuro em sua rebelião e que se tornaram demônios de sombra e chama. Hoje é dia de falar de ninguém mais, ninguém menos que os Balrogs. É o Balrog, um demônio do mundo antigo. Sejam muito bem-vindos a mais um Destrinchado de Anéis de Poder. Lembrando que a gente tá fazendo uma super cobertura da série, mas também de muitos elementos envolvendo a mitologia do Tolkien. Então se você estiver curtindo os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada vez mais, além de deixar o joinha e seu comentário para ajudar no trabalho da criadora de conteúdo e dos editores Nota 11. Uhul! Os Balrogs, eles eram originalmente o mesmo tipo de ser do Sauron e do Gandalf. Doideira, né? Pois é, os Balrogs eram Maiar, e é especulado que eles foram os Maiar que provavelmente se juntaram a Melkor/Morgoth em sua discórdia durante a música dos Ainur Lindali, na própria criação do mundo. Em outras palavras, os caras foram corrompidos antes mesmo do mundo ser criado. Olha que beleza. E para entender a passagem dos Balrogs, a gente precisa, portanto, entender mais sobre a passagem do Mestre Supremo dos Corrompidos, Melkor, ou Morgoth, como você preferir chamar. Depois que Melkor segue para Arda, o que chamamos de Terra, ele cria a sua primeira fortaleza, a Fortaleza de Utumno. Ele reuniu seus demônios ao seu redor, aqueles espíritos que aderiram a ele nos dias do seu esplendor e se tornaram mais parecidos com ele em sua corrupção. Seus corações eram de fogo, mas eles estavam envoltos em escuridão. O terror os precedeu e eles usavam chicotes de chamas. Ao longo dos anos, Melkor reuniu muitos seres ao seu serviço. Enquanto alguns estavam ao seu lado desde o início, outros ele corrompeu depois, com mentiras e promessas traiçoeiras no seu Silmarillion. No Legendarium, a gente recebe a info que, dentre todos os servos de Melkor, os Balrogs eram os mais temidos. Não é de se surpreender, né? Olha esse bicho. Inclusive, eu vou pegar aqui uma descrição deixada pelo usuário Fëanor no site valinor.com.br sobre os Balrogs. Abre aspas. Contrariamente à opinião popular, ainda transmitida pela trilogia de Peter Jackson, Balrogs não são envolvidos por chamas. Eles são, de fato, caracterizados pela escuridão, e a conexão com o fogo é interna e não externa, quando ele afunda no fogo de Moria. Embora o terror de Durin, o Balrog que aparece em Moria, consiga respirar fogo de suas narinas. Eles têm uma clara aparência humanoide e, como sendo o Ainur, que participaram da criação do mundo, são também criaturas muito inteligentes. Os Balrogs tinham uma cauda que se estendia 2 vezes a mesmo do próprio comprimento. Nos livros, o Tolkien descreve os Balrogs como sendo apenas uma forma envolta em sombra e chama, possivelmente sem nenhuma forma de homem ainda maior. Os Balrogs parecem ter a habilidade de prender e projetar grande poder e terror. Fecha aspas. Bom, depois que Morgoth destrói as 2 lâmpadas, pra quem não sabe, as 2 lâmpadas, elas foram criações feitas pelos Valar para conceder luz para o universo. O famoso que haja luz. Essas 2 lâmpadas iluminaram o mundo, uma posicionada a norte da Terra-média, chamada Iluin, e outra posicionada ao sul, chamada Ormal. Melkor, que curtiu um caos, veio abertamente com seu exército e abriu guerra contra os Valar. Pegando os despreparados, ele derrubou os pilares das grandes lâmpadas, de tal forma que as montanhas se partiram e a chama consumidora das lâmpadas espalhou-se por todo o mundo. No tumulto, o reino de Almaren foi totalmente destruído. Nesse terrível conflito, a primavera de Arda chegou ao fim e o mundo uma vez mais foi jogado na escuridão, exceto pelos fogos destrutivos da terra, o tumulto dos terremotos e o correr das águas. Esses poderosos levantes do Senhor Sombrio requereram todas as forças das tropas dos Valar para serem controlados, ou então o mundo todo seria destruído. Em vez de dar combate a Melkor em meio a tamanha confusão e causar ainda mais destruição, os Valar abandonaram Almaren e a Terra-média de uma vez. Eles foram para o extremo oeste, para o grande continente de Yaman, que mais tarde foi chamado de Terras Imortais. Então, a Era das Lâmpadas chegou ao fim, com os Valar estabelecendo seu novo reino no oeste, enquanto as terras destroçadas da Terra-média foram deixadas sob o domínio do poder maligno de Melkor.
Obviamente, isso não ia sair barato pro bicho ruim. Ele manteve o seu domínio na Terra-média até que os Valar decidiram ir pra Chincha derrotá-lo na Batalha dos Poderes. Eles passaram anos sitiando o túmulo e finalmente a sua fortaleza foi destruída. Dessa forma, o Melkor é levado como prisioneiro para Valinor. Após a derrota do seu mestre, os Balrogs fogem para o oeste para a fortaleza secundária de Melkor, Angband, junto com o Sauron. Tempos depois, Melkor escapa de Valinor com as Silmarils, que foram roubadas por ele. Pois bem, os elfos não ficaram nada felizes com esse roubo, principalmente Fëanor, o maior artesão dos elfos e criador tanto das Silmarils como dos Palantir. Em sua ânsia de derrotar o Morgoth, Fëanor avança para as terras inimigas, onde é emboscado. Nesse momento, conhecemos Gothmog, o senhor dos Balrogs e também o único Balrog conhecido por ter um nome propriamente dito. O Gothmog ataca mortalmente o Fëanor, que morre devido aos graves ferimentos após ser resgatado por seus filhos. O Gothmog e seus Balrogs desempenhariam papéis importantíssimos na linha de frente nas guerras do Morgoth contra os elfos e contra os homens da Terra-média. Inclusive, o Gothmog ele se torna general de Angband em vários outros conflitos importantes. Em um deles, o Balrog enfrentou o grande rei dos Noldor, Fingon, em batalha. Essa foi uma treta bem apertada, por sinal. O Gothmog ele separou Fingon do exército principal, mas ele foi incapaz de matá-lo. Ele precisou da ajuda de outro parça, outro Balrog chamado Lungortin, para vencer assim essa treta. Assim, o Gothmog matou Fingon e transformou seu corpo em pó. Depois disso, ele capturou o humano Húrin, pai de Túrin Turambar, e o arrastou para Angband por ordem de Melkor. Lá, o Húrin ele seria interrogado por Melkor. Mas por quê? Porque o Húrin sabia a localização secreta da cidade dos elfos, Gondolin. Mesmo torturado, o Húrin não contou a localização, e isso fez com que o Morgoth amaldiçoasse o Húrin e toda a sua família, todos os seus parentes. Mas no final do dia, não foi necessário que um humano traísse os elfos. Um próprio elfo os traiu. Maeglin, um lorde de Gondolin, foi corrompido por Morgoth e acaba revelando a ele a localização secreta da cidade. Somente com a queda de Gondolin é que veríamos um elfo vencer um Balrog em batalha. Tendo aprendido a localização secreta de Gondolin, o Morgoth envia um exército de orcs, Balrogs e dragões para destruir a cidade secreta dos elfos. Enquanto um grupo de elfos sobreviventes faz uma passagem escondida pelas montanhas, eles são surpreendidos e atacados por um Balrog. Nesse momento, Glorfindel, um dos altos elfos da Primeira Era, fica para trás para lutar sozinho contra o demônio, no intuito que seus parentes pudessem fugir para um local seguro. Glorfindel e o Balrog lutam no pináculo de uma rocha e ambos caem no abismo para a morte. Inclusive, há quem diga que o conto do Mithril, na primeira temporada de Anéis de Poder, faz referência a essa passagem. Enquanto isso, dentro da cidade, na própria Praça do Rei, o Elfo Lord Ectelion fica cara a cara com o bicho ruim, Gothmog. Em sua batalha, o Ectelion enfia a ponta de seu elmo na barriga do Balrog e puxa a criatura com ele para a fonte profunda de Gondolin. O fogo do Balrog é extinto e os dois, Balrog e Elfo, se afogam nas águas da fonte. Com 2 Balrogs de Morgoth perdidos, a gente fica nos perguntando quantos Balrogs existiam nos primeiros escritos do Tolkien. Aparentemente, não eram muitos. Caso contrário, mais Gothmogs da vida teriam facilmente dominado a Terra-média. Agora, se de fato houvesse, sei lá, apenas 3 Balrogs, isso significa que após a queda de Gondolin, o Morgoth teria ficado apenas com um Balrog, o mesmo que a Irmandade encontraria em Moria, e que encontraremos futuramente em Anéis de Poder. Mas será que eram só 3 mesmo? Nós somos informados que os Balrog eles estão entre o enorme exército de Morgoth, um exército incontável que luta na Guerra da Ira. No entanto, alguns fugiram e se esconderam nas cavernas inacessíveis, nas raízes da terra. Essa passagem que está no Silmarillion nos leva a acreditar que, embora alguns Balrogs tenham sido destruídos na Guerra da Ira, pode muito bem ter havido outros Balrogs escondidos nas raízes da terra. O grande Balrog da Terceira Era, que a gente vê nos filmes do Peter Jackson, é esse exemplo. Ele se escondeu nas raízes das Montanhas Nebulosas, abaixo do Reino Anão de Khazad-dûm, onde descansaria por mais de 5.000 anos, perdendo toda a Segunda Era e a maior parte da Terceira Era. Ele só acordaria por conta dos Anãos de Khazad-dûm, que em suas tentativas de explorar ainda mais o grande tesouro do seu reino, acabam acordando Balrog.
Uma criatura que nessa época, né, nessa altura do campeonato, nada mais seria do que uma antiga lenda para os anãos. No Legendarium, o Balrog mata o rei Durin, o sexto, ganhando o nome de Durin's Bane, ou em português, o terror de Durin. Embora os anãos tentassem lutar contra o grande demônio, o seu poder era grande demais e eles foram expulsos de sua casa. Os elfos de Lothlórien foram informados desses eventos e começaram a chamar Khazad-dûm, antigo reino dos anãos, de Moria, significando em élfico o abismo escuro. Aproveitando essa deixa, o Sauron ele começa a estabelecer as bases para sua eventual nova guerra na Terra-média lá em Moria. Ele envia orcs e trolls para as Montanhas Nebulosas para construir fortalezas, o que impediria as pessoas de passarem pela área onde Balrog permite que esses outros seres das trevas povoassem Moria. Existe um certo debate e especulação sobre o Balrog de Moria, se ele acabou se submetendo a Sauron ou não. Por um lado, Sauron era o tenente-chefe mais temido à época. No entanto, olha pro Balrog, olha o bicho ruim. Então existe um argumento de que eles seriam vistos mais como iguais, né, estando no mesmo pé de guerra do que qualquer outra coisa, e não como um submisso ao outro. Uma coisa é certa, a presença de orcs e trolls em Moria nos levam a acreditar que o Balrog pelo menos estaria aberto à coordenação estabelecida pelo novo Senhor do Escuro. Finalmente, em 3019 da Terceira Era, o terror de Durin encontraria o seu grande adversário, quando a Sociedade do Anel viajou para Moria em busca pela Montanha da Perdição. A Irmandade segue para a Ponte de Khazad-dûm, onde finalmente percebem a treta que os aguarda e veem um grande Balrog com seus próprios olhos. À medida que o Balrog se revela na Ponte de Khazad-dûm, Legolas, apesar de nunca ter visto um, reconhece instantaneamente o que é essa criatura e grita para todo mundo que um Balrog chegou. Gimli, o poderoso guerreiro anão, deixa cair o seu machado em desespero e o resto da sociedade também entra em choque. Gandalf tá na ponte, bloqueando a saída do Balrog da montanha, e o Maiar o enfrenta. Por 8 dias, Gandalf persegue o terror de Durin, desde a masmorra mais baixa até o pico mais alto. O mago e o Balrog lutam por 3 dias e 2 noites, e por fim, o Balrog é derrubado e seu corpo quebra a encosta da montanha ao cair em ruínas. Gandalf, o Cinza, dá a própria vida para destruir esse Balrog, que foi um dos maiores e mais terríveis servos do Senhor do Escuro. Quando olhamos para o mapa da Terra-média, até podemos tentar adivinhar onde os outros Balrogs sobreviventes podem ter se enterrado ou escondido, mas a gente não tem informações 100% precisas sobre o paradeiro ou mesmo quantidade de criaturas que existiam à época. Bom, essas criaturas, como bem sabemos e como eu afirmei aqui em cima, elas foram as grandes causadoras da ruína de Khazad-dûm, né? O Balrog foi o grande causador da ruína de Khazad-dûm. E aproveitando que estamos aqui falando dos Balrogs, dessas criaturas megalomaníacas, gigantes, aterrorizadoras, vamos falar também com o nosso Alê, o querido correspondente da Terra Leste. Alê, tem alguma coisinha aí pra acrescentar sobre essas temíveis criaturas? Conta pra gente. Milords e miladies, meu nome é Alexandre, eu sou correspondente da Omelete aqui na Terra-média. E Gil, vou te dizer uma coisa, hein? Que assunto difícil e pesado que você trouxe hoje pra gente, hein? É, os Balrogs, né? Cara, Gil, esses caras aí já mataram uma galera, já tiraram gente importante da história, já deram susto na gente, lá na Sociedade do Anel mesmo. Com quem? Com Gandalf, né? Foi tudo muito difícil, né, pra gente assimilar. Sempre que esses caras estão na história, Gil, tem problema aí pra gente, né? Agora, Gil, é o seguinte, eu vou falar de um assunto mais pesado ainda, um assunto mais difícil, Gil, e eu fico até assim um pouco, né, sem jeito de falar, porque é uma dúvida, é sempre uma pergunta, as pessoas nunca sabem ao certo responder, e há controvérsias, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Enfim, Gil, é difícil, eu não sei como falar ainda, mas a pergunta que não quer calar é: Balrog tem asa, Gil, ou não tem asa? E aí, para responder essa pergunta, foram muitas semanas de estudo, sabe? Nas bibliotecas aqui da Terra-média, fui pro leste, voltei pro oeste, enfim. E eu separei alguns livros aqui, né, pra gente poder se embasar isso corretamente aí, pra gente poder defender os argumentos se tem asa ou se não tem asa, né? E aí, começando lá pelas Histórias da Terra-média, o volume 10, que ainda não foi traduzido pro português, tá? Tá pra ser traduzido ainda, é o próximo a ser traduzido, na verdade. O nome desse livro é O Anel de Morgoth, tá, Gil? E o que acontece? Ali naquele livro tem uma passagem
tá? Que conta a história que Melkor, quando estava lá em Valinor e ajudou a Ungoliant, facilitou a entrada de Ungoliant para ela destruir as árvores, né? As árvores da luz, dos Valar, a Telperion e a Laurelin. Eles, quando retornaram para a Terra-média, Morgoth e a Ungoliant ficaram ali num embate, né? Brigaram, um estranhando o outro, e Ungoliant soltou um berro bizarro para poder fazer o quê? Ameaçar Melkor. E aí o que acontece? Com esse grito, os Balrogs escutaram lá da fortaleza de Melkor, lá de Angband, e eles voltaram correndo, né, para tentar salvar o mestre deles, Morgoth. E aí, Tolkien, nesse momento, ele cita que eles foram numa velocidade alada, passando sobre Hithlum, né, que é uma região ali de Beleriand, até chegarem à região onde Morgoth e a Ungoliant estavam. E aí, quando a gente pega essa coisa de velocidade alada, né? O alado é quem tem asas, né? Então, assim, essa é uma citação que deixa a gente pensar ali e defende o fato de que os Balrog tinham asas. E aí, Gil, um outro argumento que a gente tem para defender essas asas dos Balrog, ele se passa já nos apêndices do Senhor dos Anéis, né? Dessa maravilha aqui, ó. Esse tijolão que temos aqui, essa é uma versão muito bonita que eu tenho, tá? Com a arte do Alan Lee na capa. E o que fala aqui? Ali na parte de Durin's Folk, ali, Tolkien cita o seguinte: então eles despertaram algo que veio voando das Tangorodrim e há muito estava adormecida por aqui, né? Se referindo ao Balrog que fugiu das Tangorodrim, as montanhas lá de Angband, quando elas foram destruídas, e se escondeu em Moria, né? Esse Balrog se escondeu em Moria e a gente tá vendo inclusive ele aí na série agora também. Dito isso, Gil, a gente tem dois argumentos aí fortes, né? Que dizem que os Balrog têm asas. Isso é muito sério, né? Um diz que eles estavam em velocidade alada e o outro que eles vieram voando das Tangorodrim. E aí, em contrapartida disso tudo, Gil, tem o pessoal que fala que não tem asa, né? O pessoal que é contra isso tudo, né? E o pessoal bate o martelo falando não tem asa. E o que eles afirmam? Pois é, a primeira afirmação deles, ó, vem daqui, Silmarillion, ó. Lá no capítulo da queda de Gondolin de Tuor. Pois é, que cita a briga justamente do Glorfindel com um dos Balrogs, né? Diz o seguinte: então Glorfindel e o Balrog caíram no abismo, né? Despencaram do abismo. Pô, se ele tem asa, por que não voou? Se despencaram do abismo, ele podia ter voado, né? Pois é, então o pessoal que categoricamente afirma que o Balrog não tem asa, já traz essa primeira aí pra gente poder pensar. E aí, pra corroborar isso tudo, Gil, o que essa galera faz? A ideia do bom velhinho. Quando o Gandalf vai se explicar lá nas Duas Torres, ele vem e fala o seguinte: olha só, eu derrubei meu inimigo e ele caiu do alto. Mais uma vez, se ele derrubou o inimigo e caiu do alto, quem tem asa voa, filho. E aí, Gil, fica esse debate aí de se ele realmente tem asa, se voa, se não voa. Porque o Tolkien escreveu algumas coisas que sim, que eles foram em velocidades aladas. E depois que eles voaram das Tangorodrim. E aí depois não, caíram lá de cima e não voam. Então essa é uma incógnita e um grande mistério aí desse assunto que é pesadíssimo dos Balrogs, né, Gil? Agora, Gil, um detalhe muito legal da gente saber e trazer para os nossos espectadores aqui do Omelete é que nas primeiras escritas do Tolkien, o que aconteceu? O Melkor, ele queria saber o segredo de como voar, né? Ele queria aprender a voar e para isso o que ele fez? Ele aprisionou as águias, tá? E as águias não contaram para ele como é que era esse segredo de voar. O que ele fez? Ele cortou as asas das águias e fez um par de asas para ele, tá? E aí, dito isso, se os Balrogs soubessem voar, ele não ia precisar, entendeu? Cortar ou aprisionar as águias ali para descobrir esse segredo, né? Não? Então fica essa coisa aí pra gente conseguir pensar um pouquinho e deliberar sobre todo esse assunto. Então, Gil, depois dessa discussão aqui que a gente teve, é muito legal para que a gente consiga raciocinar um pouquinho e entender o seguinte: o próprio Tolkien escreveu várias versões diferentes das coisas e muitas vezes ele até se contradizia. E aí, qual que a gente segue? Balrog tem asa? Balrog não tem asa? Balrog voa? Balrog não voa? Então, assim, fica aí a liberdade para as séries adaptarem, para os filmes adaptarem, para os desenhos que vão sair adaptarem. Tá tudo bem, porque ele disse que voa num, disse que não voa no outro. O que importa é a gente se divertir, ficar feliz e trazer essas histórias maravilhosas aqui da Terra-média para você em casa, não é não, Gil? Bom, meu nome é Alexandre, eu sou correspondente da Omelete aqui na Terra-média. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Boa, Ale, valeu! E agora a gente vai seguir daqui também os nossos ensinamentos dos Balrogs. E curiosamente, o vemos novamente na trilogia do Peter Jackson em A Sociedade do Anel. Momento que eu comentei no vídeo aqui também, que o Gandalf protagoniza uma das cenas mais emocionantes da trilogia do Senhor dos Anéis. Na verdade, tudo envolvendo a cena de Moria, antiga Casa Dum,
é tenso. Mesmo antes deles entrarem, a gente já sabia que podia dar ruim. A cena que antecede a entrada dos jovens no reino abandonado dos anãos envolve a demora da sociedade em entender que bastava falar uma palavra em Sindarin para liberar a porta. Por conta da demora, aquele bicho horripilante, o vigia na água, quase faz o Frodo ir de arrasta para cima. Se eles não tivessem demorado tanto para entrar nos portões de Durin, talvez esse risco nem tivesse acontecido. Imagina se todo mundo lá soubesse Sindarin. Com certeza eles não teriam demorado tanto. Bom, na Fluency, a escola de idiomas parceira do Omelete, não tem Sindarin, mas tem inglês e outros 7 idiomas para você aprender fluentemente e não passar perrengue naquela viagem com os amigos. Seja na hora de pedir uma comidinha, conversar com alguém, pedir informações ou ler algo que está descrito em uma porta. E você ainda aprende se divertindo, com aulas dinâmicas envolvendo elementos da cultura pop, como séries, filmes, livros e até mesmo música. Aproveita para checar a descrição desse vídeo, que lá a gente deixou todos os links para você conhecer um pouco mais sobre a Fluency e escolher o próximo idioma que você vai falar fluentemente. Mas e aí, conta pra gente, vocês estão ansiosos para conferir o retorno do Balrog nessa temporada de Anéis de Poder? Será que o veremos ou teremos apenas um pequeno vislumbre da criatura que nem a gente teve na primeira temporada? Conta pra gente nos comentários e fiquem de olho no canal que continuaremos com muito conteúdo de Senhor dos Anéis por aqui.